Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 32 minutos. E olha só, associações de policiais militares defendem liberdade de manifestação amanhã no 7 de setembro, hein? Por outro lado, os governadores montam esquemas para tentar afastar dos atos os policiais militares e diminuir o risco de conflitos no dia da independência. Além disso, grupos que pretendem ir às ruas se anteciparam e desembarcaram em Brasília já no fim de semana. Acampamentos foram montados em 2 locais diferentes da capital federal e alguns simpatizantes ostentam faixas de apoio a Bolsonaro com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Acho que são 2 temas que a gente pode dividir nesse comentário. Vou começar com você, Bruna Torlai. Primeiro, a participação de policiais militares, que é a nossa pergunta ativamente, né? A participação política. E segundo, se você vê risco de confronto e violência. Olha, quanto à participação dos policiais militares, eu acho que a gente tem esse impulso de achar que não pode. Isso está baseado naquela ideia de que o Estado vale mais que o indivíduo. E a partir do momento que os policiais, assim como os militares, são forças de Estado, eles teriam de se submeter ao Estado e não agirem como indivíduos. Contudo, na prática, na realidade, cada ser humano é uma consciência, é uma alma. E a alma e a consciência individual livre, elas são anteriores a isso que a gente chama de Estado. E nesse sentido, eu acho absolutamente natural que alguém que seja secundariamente policial, como indivíduo, como alguém munido de consciência individual, livre, decida apoiar uma pauta ou não, entende? Então, isso é uma bobagem a gente achar que porque alguém tem a profissão de policial, porque alguém serve ao Estado, ele não pode ter uma posição política. Se fosse assim, então, a gente tem que o quê? Proibir que servidor público vote? Ninguém nunca pensou num negócio absurdo desse, né? Ninguém nunca pensou em pedir para professores universitários, por exemplo, não se manifestarem. Eles estão aí direto nas manifestações da esquerda. Então, porque eles são servidores do Estado, eles não podem estar lá? Não, a gente tem de pensar que antes de serem agentes do Estado, são consciências com liberdade, tá? Então, eu não vejo problema nenhum. Quanto ao risco de conflito, eu percebo que, pelo menos aqui em São Paulo, onde a concentração será maior, a nossa Polícia Militar ela é tão preparada e a gente tem uma tradição na Secretaria de Segurança Pública tão sólida que eu vou ficar muito surpresa se a gente tiver realmente conflitos aí, tá? Ainda que haja tentativa de se insuflar um grupo ou outro, eu vou ficar muito surpresa se houver conflito. Eu não espero que hajam esses conflitos. Eu acho que a nossa polícia, ela é perfeitamente preparada para evitá-los. Agora, os policiais militares utilizam o poder de coerção do Estado, andam armados. Você não vê problema? Rapaz, não, eles andam armados enquanto eles estão a serviço do Estado. Agora, a partir do momento que eles estão indo numa manifestação, num gesto político como cidadãos, eles não vão como policiais, eles vão como cidadãos, né? E outra, se a questão é andar armado ou não, pelo primeiro lugar, se colocaram a revista, né? Se proibiu o porte de armas durante a manifestação justamente como medida da própria Secretaria de Segurança Pública para se evitar conflito. Em segundo lugar, então a gente faz o quê com os CACs, com os atiradores? Aqueles que têm porte de armas, eles têm também o preparo para saber em que momento eles podem usar essas armas, né? Serrão, se fosse uma manifestação pró-Lula, como é que você veria essa participação dos policiais? Se fosse uma manifestação pró-Lula, ela também não seria bem-vinda. Por quê? Vamos deixar bem claro. A vida militar, a carreira militar, ela é baseada na disciplina e na hierarquia. E não fica bem. A nossa história brasileira já mostrou que não é um bom resultado quando as Forças Armadas passam a se manifestar politicamente. Elas têm que cumprir a missão de defesa. Cabe a elas cuidar primordialmente da defesa, mas cada policial, como bem lembrou a Bruna, como cidadão, ele tem o direito de ter a sua opinião política. Ele só tem que ter o cuidado é que essa manifestação política não pode ocorrer da forma como acontece com a gente aqui, que é jornalista, que tem o poder da palavra, tem o direito da palavra e a profissão de escrever ou falar para manifestar a opinião. Aquele que participa do aparelho repressivo do Estado, ele tem que ter muito bom senso, muito cuidado na hora de exercer e demonstrar essa liberdade de opinião que ele tem como cidadão. Então, a regra, a história mostra para nós que o melhor comportamento para o militar é manter-se em silêncio obsequioso.
agir em defesa da liberdade, da legalidade e da legitimidade. Para isso, ele não precisa ser espetaculoso, ele não precisa vir à mídia, como têm feito alguns membros do Poder Judiciário, que também não deveriam se manifestar em público, fazer politicagem em público. E é isso que temos visto no Brasil ultimamente e tem atrapalhado e afetado demais a nossa institucionalidade. Então, tudo é um apelo ao bom senso. Força militar tem que cumprir o papel de militar. E, aliás, precisamos muito, porque a sociedade brasileira não aguenta mais a pessoa ser assaltada na rua de casa, chega o motoqueiro com um revolvinho, toma o seu celular e saca o dinheiro do seu Pix. Então, isso aí é grave, isso é um ponto grave. E as pessoas conseguem reagir contra isso? Não estão conseguindo reagir contra essa violência explícita, filmada, que nós estamos vendo aí, várias delas acontecerem o tempo todo nas redes sociais. Então, é hora do militar cuidar mais do seu papel de defesa do que ficar atacando via opinião política aquilo que ele não gosta no modelo estatal ou político. Muito bem, Constantino, já repasso para você justamente a nossa enquete. Você concorda com a participação política dos policiais militares amanhã, seja a favor ou contra o governo? Concordo absolutamente e arrisco dizer aqui um palpite, né, de que vai ser uma lavada o resultado dessa nossa enquete hoje. Uma lavada daquelas que é mais de 90% a favor. Veja, o policial é um cidadão e ponto final. Ele é um cidadão, está na Constituição que ele tem o direito de se expressar. Não tem nenhum regimento interno que o coloque contra a possibilidade de expressar uma opinião. E só um detalhe, eu volto a insistir nessa tecla porque há uma narrativa na imprensa tentando forçar essa visão. Não é um ato político partidário a favor do presidente. É um ato patriótico para enquadrar aqueles que vêm abusando do poder e avançando contra as liberdades, impondo censura, prisão arbitrária, um clima de Estado policialesco, é para que eles voltem a respeitar as 4 linhas da Constituição. Então, é absolutamente legítimo que o policial, como cidadão, possa ir expressar isso. Lembrando, horário de folga, sem farda, sem arma. É um cidadão como todos nós, não é um cidadão de segunda classe. Então, agora, o que acontece na prática, Paulo? Vamos tirar o véu da ingenuidade, né? 80% ou mais da corporação é bolsonarista. Esse que é o problema. Por quê? Claro, né? Vocês queriam que fosse o quê? Um policial militar fosse a favor de traficante? A favor de MST? De invasor de terra, de corrupto do PT? É claro que não, né? Então, é uma base de apoio importante do bolsonarismo, sempre foi, e é por isso que governadores de oposição estão tentando criar subterfúgios para impedir a ida desses policiais. Estão convocando para tirá-los da folga, estão dificultando, estão tentando criar até mesmo um clima de intimidação, com retaliações possíveis. Isso é que é o absurdo da história. Eles têm todo o direito de se manifestar, meu Deus. Qualquer cidadão tem, né? A cidadania se faz assim. É a sociedade civil, nesse caso, porque está de folga e sem farda e sem arma, tentando melhorar o Brasil, tentar apontar a direção que as coisas estão indo e que tem que mudar o rumo. Isso é do jogo, né? Então, esse esforço para deixar de fora esses policiais é que me parece algo absolutamente autoritário e indevido e, eu diria, inclusive, inconstitucional. Mas o problema é que a Constituição já não é um parâmetro no nosso país faz tempo, né? Ô Constantino, mas você acha que o ato de amanhã não vai ser bolsonarista? Não é um ato bolsonarista, é um ato patriótico. Mas é um ato que apoia o presidente da República. Não necessariamente. O senador Eduardo Girão, que é um senador independente, já deixou isso claro. Pessoas podem ir com placas, por exemplo, dizendo não apoio o presidente, mas defendo a liberdade, mas sou contra o arbítrio. Não apoio o Bolsonaro, mas quero a Constituição válida no país. Isso são placas legítimas. E ninguém vai ser enxotado se for com essa placa, não. Amanhã é um ato patriótico. Amanhã nós não teremos um discurso mito. Uma ala, sim, mas essa ala é uma ala minoritária e barulhenta do bolsonarismo faz tempo. Mas é uma ala que apoia o presidente Bolsonaro. Amanhã, na sua grande maioria, é um ato pró-Bolsonaro.
Eu não vejo assim, Paulo. Eu vejo como um ato de... Eu cada vez percebo mais gente que tem inúmeras críticas ao presidente e está disposta a ir ou apoiar os atos por conta dos abusos supremos. O denominador comum não é necessariamente Bolsonaro. O denominador comum que vai unir tribos distintas amanhã é exatamente aquilo que eles estão atacando, condenando, aquilo que eles estão se unindo contra, e muito mais do que se unindo a favor. Essa é a minha visão. Não é à toa que eu vejo inúmeras pessoas críticas. Perfeito. Constantino, Bruna, você. Na verdade, esse ponto é importante, Paulo. A maioria das pessoas que vão às ruas justamente são apoiadores do Bolsonaro, porque o presidente da República, ele foi capaz de dar vazão a essa insatisfação da pessoa comum com o arbítrio, né? Então, ele é alguém que se levanta com o arbítrio. E sendo o presidente da República, ele tem esse poder, né, de colocar a sua voz ali como exemplar. Então, nesse sentido, ele arrasta, sim, muita gente às manifestações. Mas Constantino tem um ponto, sim. Muitas pessoas, por exemplo, se sensibilizaram com aquela insanidade feita pelo TSE de censurar canal, de censurar monetização alheia. Muita gente se chocou com a crueldade do Alexandre de Moraes de dizer naquela sua notinha que o Roberto Jefferson estava bem de saúde quando ele fez ali as entrevistas, então que ele podia morrer em Bangu, ficar em Bangu, que ele estava bem. Quer dizer, ele demorou para transferir para a clínica, foi ali um sofrimento. Então as pessoas, elas se chocam muitas vezes mais com isso as motiva mais a ir para a rua do que em falar lá, oi, mito, sobretudo depois de uma reforma fiscal, né, de uma reforma do imposto de renda, que coloca aí o governo Bolsonaro em maus lençóis, mesmo com a sua base. Ainda assim, as pessoas saem à rua por entender que com esse desequilíbrio institucional que a gente está vivendo, o povo pode sofrer as piores consequências, que são ter de lidar com uma sedição. Eu acho que o povo, em primeiro lugar, age para evitar o pior. Mas é um ato a favor do governo, vocês concordam? Contrário que não é, né? Não, é que os apoiadores do governo, Claro os apoiadores do governo, eles são as pessoas que estão mais alertas a esses desequilíbrios institucionais, uma vez que o Supremo ataca e persegue conservadores. É nesse sentido, Paulo? Sim, mas apoia o governo. Apoia a tentativa da direita existir. É mais que o governo mesmo. Esse é o ponto. Serrão, para a gente fechar. Claramente, o ato de 7 de setembro será contra aqueles que se acham donos do poder. Isso aí é questão fechada. Agora, não podemos negar que o presidente Bolsonaro foi um dos que primeiro convocou esses atos. Foi ele quem chamou: povo, venha para a rua. E o povo atendeu ao clamor do presidente. Agora, ele só vai tirar grande vantagem política disso, e aí a esquerda, os opositores, têm que ficar preocupados, se a população tiver realmente consciência do que tem que ser feito depois desse day after. Se a partir de amanhã, como já dissemos, as pessoas botarem na cabeça que a luta é pela reforma política, aí sim estaremos realizando um tsunami verdadeiro no Brasil, o começo de grandes mudanças que vão ocorrer no tempo certo e na hora certa, quando assim estiverem maduras as pré-condições históricas e culturais. A história funciona assim.